hoje temos o privilégio de conversar com a professora Tereza Alvim. Professora Tereza, é um grande prazer, um grande privilégio estar aqui com a senhora, aqui no seu escritório. Muito obrigado por marcar esse tempo aqui conosco, conversar um pouquinho com nós sobre o processo. Lá de 39, passamos 73, chegamos em 2015, esse projeto que eu acho importante do IBDP, do Instituto Brasileiro de Direito Processual, chamado de Memórias. Tudo bem, professora? Bom, tem duas coisas para falar. Eu estou muito grata de estar com você conversando. Acho interessante o projeto, mas é triste, não? A gente constar de memórias. Seria mas são memórias carinhosas, professora. Não, seria muito melhor tratar de atualidades. Tá, então vamos lá. Vamos fazer então, eu acho o projeto atualidades. Outra coisa, professor, é que o meu nome é Tereza Alvim, mas é com H e Z. Com H e Z, né, professora? Isso tem que ser. Dizem que isso cai até na prova lá de mestrado da PUC. É verdade, professor? Isso é uma das lendas urbanas. Dizem. Dizem. Não, mas realmente constar de memórias é uma coisa elogiosa. Realmente acho que eu mereço ser chamada de um elemento constante das memórias, elemento ser humano. Porque eu dei minha vida pela PUC. Montei um mestrado, um doutorado, com a ajuda de muita gente boa, mas com a perseguição de muita gente que dizem que também é gente boa. São pessoas boas, só que para direito não foram. Mas conseguimos vencer, temos grandes nomes no país, saídos do nosso mestrado e doutorado. E eu sou muito grata a Deus por ter dado uma colaboração e tanto para que isso acontecesse. Agora, memórias de processo, em verdade, o que se tem? O Código de 39 eu não vivi, mas estudei. Estudei muito mais e vivi muito intensamente o Código de 73, que eu sempre achei, com todos os defeitos dele, um portento de legislação. Especialmente tendo saído de uma cabeça só, que foi do Buzaide. Buzaide era realmente uma cabeça pensante. Pode ser que tenha seus defeitos políticos, isso eu não sei se eram defeitos. Não perdi tempo analisando isso. Como jurista, ele era realmente ótimo. E o Código atual, que eu achei que trouxe grandes novidades, algumas dificuldades, mas que foi um passo em prol da atualização do direito. A única coisa que eu critico na tal atualização são as alegações de que hoje o direito está constitucionalizado. Olha, eu entrei na faculdade faz um tempão. Na minha época já era dito que a Constituição estava aqui em cima e que as outras leis tinham que se conformar com ela. Mas não era a Constituição, a letra da Constituição. Eram realmente os princípios encartados pelo texto constitucional. Porque eu também aprendi desde sempre que não se aplicava nenhuma lei sem interpretação. E olha que eu sou bem velha. Isso dizer que é novidade, não é. A interpretação não é novidade. Tudo bem que para dar uma interpretação como nós temos hoje, nós temos mais liberdade hoje de dar, levando em consideração a dignidade da pessoa humana, não era usada antigamente. Ou se era usada, não era confessada. Mas aplicada, eu acho que sim. Não tem, eu acho que as leis tentam acompanhar a realidade social. Agora, solucioná-las, eu acho que só Deus. No Brasil, especialmente, eu acho que ele precisa dar uma mãozona pra gente. Uma intercessão divina, né? Precisa. Até para as leis. Há dificuldades insuperáveis, eu acho, nas leis. Se você não tiver liberdade, que graças a Deus temos
na interpretação. Agora, a senhora acha, por exemplo, falando do Código de 2015, né? Tem um artigo 1º e diz, e fico muito feliz de ouvir, né? Eu sabia já do pensamento da senhora, mas é sempre muito gratificante ouvir da senhora, que é minha professora, sempre foi minha orientadora de mestrado, minha orientadora de doutorado. Isso é história, deixa está de gravado história. e é documentado, graças a Deus. Eu tenho orgulho de mostrar, olha, minha orientadora de mestrado, minha orientadora de doutorado. Você nunca precisou orientadora? Sim, mas eu precisava e... Você quer confete. Então, eu reconheço que eu tenho que jogar confete no professor Cássio. Não joga, não. Não é. Eu estou querendo jogar confete porque é merecido. Não. Eu me lembro, é por isso que eu perguntei, não é essa sala, mas era a sala de lá. Então a senhora falou que era uma outra sala, mais próxima a essa. Eu me lembro de aqui quando eu vim apresentar o esboço da minha tese de doutorado e tal. E a gente conversando a respeito, e tinha aquela introdução, a senhora se lembra, da música, da interpretação do direito, enfim, justamente dessa liberdade interpretativa e de onde estaria, então, que é um dilema que nós temos hoje e que o Código, com o devido respeito, parece que não consegue resolver. Então, qual é o certo e qual é o errado? Ou se não, são simplesmente interpretações possíveis. Mas sobre isso que eu pergunto. O Código, hoje, bem ou mal, de 2015, ele fala no artigo 1º, vamos aplicar a Constituição, é mais ou menos isso. E lá no artigo 8º, também aqui harmônico com a colocação que a senhora fez, fala lá, dentro das interpretações, levaremos em conta, entre outras coisas, a dignidade da pessoa humana e outros vetores. A senhora vê isso, pelo menos, como algo didático do novo Código, talvez até para as novas gerações, ou a senhora acha mesmo que são, digamos assim, artigos, regras supérfluas? Como é que a senhora vê isso? Porque é impactante, né? Abrir um código, o primeiro artigo te manda aplicar a Constituição. Eu acho que é natural que você aplique a Constituição. Mas então, E sobre o princípio da dignidade da natureza humana, eu acho que é o mais importante. Daí defluem todos os nomes que você queira dar para os princípios. Todos os princípios decorrem disso. Inclusive o dever do processo legal. E o que é o dever do processo legal? É o princípio máximo. O que é o princípio máximo? É a dignidade da pessoa humana. Se não tiver um processo legal, nós não temos respeito à dignidade da pessoa humana. Então, os princípios são todos entrosados. Talvez esteja reiterado o assunto no nosso Código de Processo Civil, realmente como uma reiteração. Seria desnecessário? Seria desnecessário. Mas é enfático. Tá, eu acho que mal não faz em que haja dispositivos enfáticos sobre aqueles princípios que a gente deve obedecer. No fundo, são íncitos à natureza humana. Mas não vamos confiar nessa incitude, abre aspas, incitude, fecha aspas. Nós vamos deixar expresso. Agora, professora, em termos de ensino de processo, como é que é? A senhora tem uma experiência muito importante, né? A senhora mesmo falou não só de mestrado, doutorado da nossa PUC de São Paulo, mas também na especialização da própria PUC. É correto dizer, né, que esses modelos de curso de especialização saíram da senhora, saíram do professor, saíram da PUC, estão todos documentados na Repro. Celso Antônio Bandeira de Mello, Geraldo Taliba. Como é que a senhora vê isso? Os três faziam cursos iniciais. Tá. Celso Antônio, Taliba, Zé Manuel, Arrudalvin, fizeram os primeiros cursos. E o sistema de ensino que eu propus sempre foi um pouco diferente dos outros. Para o ensino de especialização, nós tínhamos 200 alunos, ou mais, muita gente chorava para poder entrar. Nós tínhamos uma aula teórica, uma aula expositiva, por um professor que considerávamos bons mesmo, não bons lapso sensu, não, especificamente em direito e naquela matéria que eles iam falar. Após essa aula teórica, nós dividimos a classe de 200 pessoas em turmas de 10, 15. E para cada uma dessas nós tínhamos um professor assistente.
Tem os nossos amigos da PUC, os quais discutiam a matéria 2 a 3 dias antes, na nossa sala de jantar aqui, ou na sala do Bandeira. Nós discutimos o assunto que ia ser levado para os grupos. Então, os professores eram treinados para discutir com o grupo. O grupo chegava à conclusão e levava a conclusão à mesa, para a qual eram convidados alguns professores e o conferencista, para discutir a matéria na mesa, com a integração dos alunos, porque cada grupo tinha um professor. Então, o que poderia ceder a palavra para o próprio aluno, mas havia uma interação. Era muito difícil essa interação, porque eram muitos alunos. Mas nós fazíamos para que a PUC também ensinasse, mas também tivesse lucro. No curso de bacharelado, nós sempre fizemos a integração. Aluno, professor e professor-aluno. Dando além da matéria, primeiro se estuda em casa, depois se discute na classe, depois o professor dá a opinião dele. Isto era o método do bacharelado que foi levado quando eu montei o mestrado. Eu montei o mestrado, após o estudo de vários cursos de pós-graduação no mundo, e cheguei à conclusão que, havendo uma troca de ideias entre aluno e professor, o curso seria proveitoso. Caso contrário, não. Depois de 50 minutos, 40 minutos, o aluno já está enfarado. O professor já não tem o que falar, a não ser sendo repetitivo. Então, o interessante é que se traga casos, exemplos, se discuta, se tenha classes pequenas onde todos podem manifestar a sua posição. Nesse sentido, eu que tive o privilégio de ser seu aluno no mestrado, né, e depois o doutorado ainda naquela época tinha as dispensas, o que hoje eu olhando retroativamente eu não teria aceito a dispensa de disciplina. É engraçado, porque a gente sempre tem o que aprender, mas no mestrado, que eu levei muito a sério, mas apenas como testemunho, eu me lembro que a senhora tinha mais do que os outros professores. Em média, 17 a 20 questões por semana, né, um questionário, eram 5 comentários a acórdãos, 5 livros resumidos. Não, porque eu apostilei isso, né? Eu tenho até hoje guardado, né? Porque a gente fazia tudo no papel, naquela época não tinha ainda essa tecnologia. Eu tenho, lógico, tem um espaçozinho lá e eu acabei guardando. Mas os 5 acórdãos comentados, e aí até a senhora era uma mentora de incentivada, a gente caprichar para daí mandar para a Repro, né, para a revista de processo e tal. Quer dizer, enfim, eu falo de forma elogiosa, mas a senhora acha que isso, por exemplo, se a gente chegar hoje numa classe de mestrado, falar, olha, por semana, são 20 questionários, não sei como é que funciona. Os alunos mudaram. Né? Como é que a senhora vê isso? Os alunos mudaram. Mudaram porque a vida ficou mais difícil. Nós não temos... As pessoas não têm mais tanto tempo. Mas eu acho o mestrado da PUC muito bom. Os outros eu estou um pouco afastada. Mas acho que, como regra, são bons cursos. Não são aqueles primeiros cursos. Não são. Não são os cursos, para começar, pelos próprios professores. Eu montei o mestrado da PUC, eu não era professora. A senhora só entre aspas, a senhora é coordenadora. Eu escolhi o Arruda Alvim, o Agostinho Alvim, que foi um grande civilista, doutor Bandeira, que depois não foi dar aula. Celso Antônio Bandeira de Mel. O doutor Oswaldo era um porteiro, era um administrativista maravilhoso. O Celso Antônio Bandeira de Mel, filho dele, também é. Sim. Celso Antônio, Ataliba, Michel colaborava, Montoro. Todos no mestrado mesmo, né? Depois entrou o Técio, Sampaio. Eles eram professores que tinham muito aluno, mas os professores tinham mais tempo disponível. Sim. Então, 6 professores. Pois é, claro, foram admitidos. Hoje são 90. Bastante, né? Então, tem que ser professores diferentes. Eu, quando eu montei o mestrado, achei que eu não poderia dar aula de mestrado. Ainda não tinha chegado
no momento de conhecimento suficiente para dar aula de mestrado. Bacana. Bonito ouvir. Achei que tinha que esperar mais. Eu Sim, tinha sim. muita tarefa administrativa Administrativa. em Brasília e aqui para pôr em ordem. Legal. Mas eu acho que, basicamente, os cursos de mestrado são bons, os professores são muito bons, os alunos, a maioria é esforçada. Assim. Mas o mundo é diferente. O aluno é recém-casado, ele precisa trabalhar. Ele tem mais necessidades para suprir do que havia antigamente. O mundo vai mudando e a gente vai tendo que adaptar os cursos, o ensino, à época. Se adapta à época, você não pode dizer é uma época inferior a ontem. Não, não é inferior, é diferente. Há uma necessária adaptação do que se ensina, de como se ensina. E eu acho que está indo muito bem, acho que o aumento de mestrados talvez seja um pouco exagerado, mas não é. Todo mundo quer progredir, todo mundo tem direito a isso. Isso é importante também. Agora, professora, em termos de atividade como advogada, a senhora chegou a ser procuradora do Estado aqui em São Paulo? Eu fui fazer concurso para procuradora do Estado porque eu não tinha cliente, tinha advocacia. Ué, não é para fazer problema, mentira, né? eu digo. É o mérito Eu tive e o um problema. escritório com muitas causas, não tinha nada. Tinha clientes trabalhistas na maioria dos casos, e clientes de imobiliária. Cheguei a defender até o Mosteiro São Bento. Ah, é? Era pela imobiliária, não era que o mosteiro fosse meu Não, cliente. Não era. Pela imobiliária. Agora, começaram a diminuir as causas porque as moças casavam com advogados, o advogado ia tomar conta da empresa, que eu fazia parte trabalhista. Depois eu planejei tanto acordo trabalhista, planejei tanto ensinar o funcionário, que eles foram diminuindo. As ações deu certo. Isso, deu certo. Eu fiz concurso. Fiz concurso, estudei, não vou dizer como bicho que eu estudei, não. Eu estudei loucamente. Passei em primeiro lugar. Aqui na Procuradoria do Estado de São Paulo, né? Tá. E a senhora aí exerceu lá como procuradora, em que época que foi que a senhora ficou lá? Olha, eu prestei o concurso em 68. 68. Eu entrei dia 27 de abril de 70. Um ano antes de eu nascer, professora. Eu tomei posse. Você nasceu em 70? Eu nasci em 71, 30 de abril de 71, mas é 27 de abril de 71. Pois é, eu tomei posse, tive colegas maravilhosos. Éramos todos amigos, Donaldo Avelise, Afonso da Silva, que é um colosso também. Também procurador do Donaldo Estado. é excelente. Hermenegildo Valente, um homem maravilhoso chamado Oswaldo Stanislau do Amaral, sobrinho da Tarsila do Amaral. Um homem bonito, educado, culto. Nossa, era um homem que todo mundo amava. Também lá na Procuradoria. Era gente muito boa. Meu chefe era um chamado Eduardo Penteado. Também era um bom sujeito. A Ada trabalhou lá Foi também também. nessa mesma época, professora? Ana Cândida Cunha Ferraz, a quem eu devo muitas gentilezas. Mas éramos uma turma alegre, não havia concorrência. Nós podíamos beber alguma coisa juntos, almoçar juntos, encontrar no sábado. Era uma turma amiga. Hoje eu não vejo isso nos lugares. Hoje mudou, né? Há uma concorrência, um quer matar o outro. Haja vista que na PUC disseram que a gente deve andar com as costas na parede. Ai, que horror. Não se sabe se enfia uma faca na gente. Mas lá no... Aí a senhora ficou como procuradora e depois a senhora abandonou. A procuradoria deixou... Abandonei nada. Não, saiu, Aposentei. se Que aposentou. negócio é esse? Não, Abandonei. aposentou. Se não fosse aposentadoria, Não, foi a como é que eu aposentadoria. estava hoje? E daí a senhora se dedica a Hoje estudar a gente gasta 200 vezes mais do que gastava. Tá bom, então aí vai. Então uma aposentadoria Faz integral, diferença, né? poxa vida, é um sossego. Então isso é bom. Mas daí a senhora, aí a partir de então, se dedica ao escritório aqui. Ao escritório Ué, que remédio. Alvim e Tereza Alvim. Depois eu gosto dos meus clientes. É bom. E não para de crescer o escritório, né, Quando eu professora? pego. Eu fico feliz com isso. É grande o escritório. Olha, isso eu não tenho conhecimento.
Não, mas a senhora é Não ditadora. administro. Não administra? Não, senão há muita briga. Eu não quero saber disso. Eu, para fazer as coisas, ou faço eu, ou não faço eu. Então, tá. Para fazer com um bando, cada um querendo uma coisa, não, já briguei muito. Eu, para montar o Ministério da PUC, eu sofri muito. Já foi. Mas Outra tá lá, vez, não. pode. Eu vou indo. Exatamente porque eu tenho uma aposentadoria, porque eu tenho um aluguel, porque eu tenho clientes fixos. Aí vai. Então, o que vier é lucro. Tá. E como a senhora falou, a gente até estava comentando, a senhora mesmo comentou a questão do trabalhista do acordo. Hoje o código, como a senhora sabe, enfim, o código aposta muito nos meios alternativos, né? Lá desde o seu artigo 3º, etc. Tal. Como é que a senhora vê isso? Seja, enfim, na advocacia, seja na atividade até acadêmica, como professor de processo, como professora de processo, a essa questão dos meios alternativos. A senhora acha que isso cabe ao processualista? A senhora acha que isso devia ser um outro professor? Por que não o a senhora vê isso? processualista? Se o processualista não toma conhecimento disso, ele fica meio processualista. Porque eu não concordo que haja jurisdição solta por aí. Eu não chamo de jurisdição. Eu não chamo Os meios alternativos? os meios alternativos. Eu não os chamo De jurisdição. jurisdição. Eu acho que jurisdição cabe ao poder do Estado, ao poder jurisdicional. Eu acho que não se delega a jurisdição. Mas, usando o subterfúgio, eu acho que deve ser delegado a prática de atos inerentes à jurisdição. Você vai dizer a mesma coisa. É a mesma coisa, mas a precisão é diferente. E acho que é uma solução, se conseguirmos baratear. Porque os meios alternativos realmente não são muito baratos. É claro que a mediação, isso já não é caro, a mediação é uma coisa mais normal, qualquer acordo é normal. Agora, você entra já em tribunal arbitral, e arbitragem, hoje no Brasil, é uma coisa cara. É um meio alternativo de solução de conflitos. Não sei por que alternativo, viu? Eu acho que é um meio de solução de litígios. E acho que se os atos eu não acho que sejam jurisdicionais, eu acho que são atos que têm o mesmo valor. É bobagem, é só um nome que eu não gosto. Entendi. Porque é um julgamento. Tá. E a senhora acha importante o processualista lidar, veja, não digo nem assim, quer dizer, faz parte do código e tal, mas, enfim, do ponto de vista tradicional, e aí certo ou errado, a ideia talvez de meios alternativos vem do pessoal, isso não era o processo jurisdicional estatal, né? Mas a senhora acha que deveria haver um novo profissional, acadêmico inclusive, não só o advogado, o árbitro. Não, mais professor não, chega. Está dentro do Nós estamos processo. querendo solucionar a falta de empregos com outra cadeira, com outra disciplina. Não, vamos arranjar outra profissão para suprir a falta de emprego. E a senhora que estudou... Eu acho que o processualista precisa entender, porque o processualista cuida de quê? Não é do processo civil, da solução dos conflitos de interesses na vida em sociedade. E os meios chamados alternativos também têm a mesma finalidade. Então ele tem que ter uma visão global de como solucionar conflitos. Então, professora, falando aí do novo código, a senhora tem uma obra essencial, ela é histórica por várias razões, né? Pela temática, por ter sido o número 1 daquela coleção, que hoje ela está repaginada, né? Relançada pela RT, que é a coleção Liban de processo, que tem até hoje a coordenação do professor Alvim, com a professora Tereza Arruda Alvim, filha, sem H e sem o Z, e do querido amigo também, Eduardo Talamini, né, que é a Liban 2, né, a Liban do novo código. Achei uma iniciativa importante da editora Revista dos Tribunais, hoje Thomson Reuters e tal, mas o número 1 da coleção é o seu Questões Prévias e os Limites Objetivos da Coisa Número 1 é a Julgada. idade, né? Não, mas a idade é honorífica, né?
Então, o que eu digo é, lógico que poderíamos aqui ficar discutindo o código intrinsecamente, mas uma das questões que o código gerou muito durante ainda a tramitação, né, e foi uma briga bonita, uma briga ideológica muito bonita, alguns defendendo o que acabou prevalecendo no código, outros prevalecendo em sentido contrário, era justamente a questão da subsistência ou não da ação declaratória incidental. E ficou, como ficou no código, olha, desde que discutiu, vamos simplificar a questão, né? Não é uma aula expositiva, a senhora fique à vontade, eu que não vou falar. Mas, enfim, está discutida a questão, não há corte cognitivo, transita em julgado. E a senhora se dedicou a isso desde o Código de 39. A senhora traz a discussão que já existia desde o Código de 39, passando por 73 e hoje, enfim, tendo essa solução. Como é que a senhora vê isso? Isso facilita o processo, facilita o acesso à justiça, reduz litígio, em suma. Como é que é a visão da senhora? Dando uma saia justa. Não, professor, é só uma pergunta bonita. No Código de 39, a causa de pedir, aquilo que é essencial para a decisão, estava escrito lá que fazia por julgado. Os italianos tinham redação quase igual e achavam que não fazia. E aqui as pessoas influenciadas pela Itália, salvo poucos juristas, entendiam que não fazia coisa julgada. Tinha que fazer, inclusive estava escrito, mas diziam que não fazia, para mim tanto importava. Quando chegou o Código de 73, aí ficou claro. O fundamento, quer dizer, a prejudicial, a decisão não faz para julgar, a não ser que se mova uma ação declaratória incidental. Hoje ficou um pouquinho difícil, porque se a matéria for discutida amplamente, a decisão da questão prejudicial fará coisa julgada tanto quanto a decisão do pedido. Mas isso dá margem a algumas dúvidas. Digamos que o juiz não ponha essa decisão na parte decisória. Fale não en passant, fale profundamente, mas não na parte decisória. Ficou decidido? Quem vai me dizer se aquilo fez coisa julgada ou não? Outra ação para saber se fez coisa julgada? E a litispendência? Eu tenho uma ação pendente e essa ação pendente será prejudicial de um outro pedido. Eu faço esse outro pedido, a litispendência em relação a essa não é uma coisa simples, não ficou muito simples. Mas acredito que a jurisprudência e a doutrina em breve porá um ponto final sobre isso. Quem sabe se aparece uma súmula da solução que a gente precisa. Algumas hipóteses difíceis mesmo no código. Mas eu acho interessante. Se o código fosse... Eu vou falar uma coisa feia, hein? Digamos se o código fosse límpido, não tivesse uma dúvida sobre o que os pobres processualistas iam escrever, sobre o que a gente ia discutir na classe. 1 mais 1 igual a 2. Não temos o que discutir. Então eu acho bom, porque os juristas, os aplicadores da lei, podem ensejar, interpretar de forma a ensejar soluções melhores até do que aquelas imaginadas quando da elaboração do código. E depois o código não é elaboração de um grupo de pessoas, porque teve demais de interferências e modificações. Então a interpretação carece de interpretação mesmo. E essas dificuldades são ensejadas, e essas soluções novas são ensejadas pelas discussões.
Para acabar, professor, uma perguntinha ainda sobre o Código 2015. Como é um dos pontos altos do Código, muito elogiado por muitos e muito odiado por outros tantos, viva a democracia nesse sentido, né? A liberdade de pensamento e de manifestação. Mas é o tal do sistema de precedentes. Eu não entraria no âmago da questão, mas como é que a senhora vê isso? Eu acho mais interessante a tutela antecipada. A tutela. Então vamos lá, a tutela. Não, mas vamos falar sobre o sistema de precedentes precedentes. com tutela e tal. É muito interessante que haja estabilidade no país. Mas também é muito interessante que as pessoas possam livremente pensar e achar. Independentemente da súmula, independente do repetitivo. Eu acho interessante que a jurisprudência seja estável e que possa propiciar maior segurança jurídica. Entretanto, eu acho que as pessoas devem ter uma maior liberdade para manifestar seu pensamento em discordância com coisas já postas, com soluções já postas. Entendi. Mesmo sobre tese jurídica. Tá. Mesmo quando já fixada com os tribunais. Tá. Perfeito. São duas posições, duas coisas antagônicas. Mas o que eu vou fazer? Eu acho isso. E agora eu sou obrigado a perguntar da tutela provisória, professora. Como a senhora É vê a tutela provisória? lindinho, não é? Eu não. Mas a senhora acha melhor do que a gente tinha lá no Código de 73 Eu acho depois da reforma? o capítulo que trata, não sei se é capítulo 7, É o livro 5 da parte geral. o código, a parte que da trata tutela. da estabilização. É uma parte interessante porque ela dá margem a muitas soluções. E como é que você pode dizer qual é a certa? Não, você pode dizer qual é que você entende mais aplicável. Então, mas é uma posição grande, mas é só uma coisa. Tá. É um artigo que são artigos que fazem o ser humano jurídico pensar. Tá. E acho que tudo que faz pensar é interessante. Pode levar a soluções diversas, etc. Tá ótimo. Professora, muito obrigado pela entrevista, pelas considerações, pelo entusiasmo, pela energia, pelo exemplo, por tudo. Não só como o seu discípulo de sempre. Meu protesto contra eu ser entrevistada porque sou velho. Não, Meu a senhora é entrevistada protesto. pela sua importância, pelo processo. É que a senhora Não, isso eu viveu 2, apresento 3 o anos protesto. A mais... Olha lá, inimicos cores, né, professora Angélica? De inimicos cores. Mas obrigado, professora, por tudo e nos encontraremos brevemente, inclusive daqui a pouco fora das câmeras. Agradecer a todos vocês que estão aqui comigo. E vocês são muito gentis, um grupo muito agradável. Obrigada.